Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos que verem e ouvirem esse vídeo. Há mais ou menos um meio ano, há um ano atrás, Deus começou a colocar no meu coração sobre algumas coisas que estavam em desacordo com a palavra de Deus no ministério onde eu estava e em outros lugares também. E Deus não só começou a mostrar isso para mim na palavra de Deus, como também começou a me fazer lembrar do homem que eu considero meu pai na fé, que é onde eu congrego hoje, do que ele tinha falado para mim no início da minha caminhada, pois ele também tinha passado por um ministério onde eu estava. E também começou a trazer outros homens através da internet, através de vídeos, que estavam pregando sobre as mesmas coisas que Deus estava me mostrando na palavra e confirmando aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Depois de um tempo, eu estava naquele mesmo ministério, Deus me fez sentir muito forte no meu coração que na minha cidade, aqui na região que era Aranguá, havia um povo que estava em várias denominações que estavam com sede da palavra de Deus, mas que nesses lugares onde eles estavam, o foco não era a palavra de Deus, não era a salvação, não era buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O foco era buscar as riquezas deste mundo e se perdia muito mais tempo em falando das bênçãos deste mundo e de dinheiro do que propriamente pregar as boas novas de Jesus, que era salvação, arrependimento e vida eterna. E essas mesmas pessoas estavam com sede de ouvir somente a palavra de Deus. E essas pessoas estavam dentro dessas denominações e não sabiam mais aonde ir e estavam procurando por uma porta aberta onde pregasse somente a palavra. E Deus colocou isso muito forte no meu coração e fiquei por alguns dias refletindo sobre isso na época. E na denominação que eu estava na época, eu cheguei e falei para o pastor, faz algum tempo que eu estou com Deus está colocando no meu coração que tem um povo nessa cidade. Eu creio até que não é só nessa cidade, mas até no nosso país, talvez até em outras partes do mundo, onde tem pessoas que estão em outras denominações, talvez que estão com sede da palavra de Deus, que querem aprender e ouvir somente a palavra de Deus. Estão cansados de ouvir falar sobre dinheiro dentro da igreja. Não que dízimo e oferta não seja bíblico, mas se perde muito mais tempo falando sobre dinheiro, sobre bênção, sobre o reino desse mundo, do que sobre salvação e arrependimento. Sobre esse povo, essas pessoas que estão nessas denominações, elas estão com sede de aprender como fazer, o que elas têm que fazer para se salvar, o que elas têm que fazer para andar com Deus, o que elas têm que fazer para Deus andar com elas. Elas querem saber e aprender como ir para o céu, como levar os seus filhos e as suas famílias com elas para o céu. E poucos estão ensinando sobre isso nessas denominações. E Deus quer abrir portas para esse povo. E na época eu ainda falei, pastor, para esse pastor nessa denominação onde eu estava, se o senhor se voltar somente para a palavra de Deus, pregar o que Jesus pregava, que os apóstolos ensinaram, salvação, arrependimento, mudar de vida, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai trazer essas pessoas para esse lugar. Passando alguns dias, eu cheguei na igreja e o pastor, aparentemente, pelo que eu percebi nele, parecia que tinha esquecido o que eu tinha falado. Estava só eu na igreja na hora e disse para mim assim, Paulo, essa semana teve um homem aqui falando comigo e disse que ele está cansado, ele vai em outra igreja e está cansado de ouvir falar sobre dinheiro dentro da igreja, porque dinheiro ele tem, ele não precisa de dinheiro, ele já é abençoado, ele quer saber sobre Deus, sobre a palavra, ele quer aprender quem é Deus. Ele me falou, e esse homem teve aqui, ele disse que está cansado disso. Daí na hora eu lembrei que eu tinha falado para ele há uma semana antes. Mas assim, não, infelizmente,
enquanto eu estava lá, a minha esperança era que eles se voltassem somente para o Evangelho. Eu ainda fiquei algum tempo porque estava preocupado com algumas almas que estavam lá e vi que alguns estavam com sede de realmente da palavra, realmente aprender quem é Deus, parar de estavam realmente se desprendendo das coisas deste mundo. Só que ao mesmo tempo eu vi essas ovelhas sendo espancadas muitas vezes, e como acontece em muitos lugares, quando começam a ter um pouco de entendimento da palavra, quando começam a querer demonstrar o amor de Cristo, que Cristo teve por elas, elas começam a ser espancadas, porque começam algumas lideranças começam a querer cortar as asas dessas ovelhas e acabam machucando as ovelhas. Algumas começam a sair da igreja, porque falta amor em muitos ministérios. E nessa época foi onde eu senti muito forte que estava na hora de eu sair. Na hora de eu procurar um lugar onde realmente se voltasse para a palavra de Deus, para a salvação e pregar só o Evangelho. E naquele meio tempo ali, naquela mesma semana onde Deus trouxe esse homem na igreja para falar com o pastor e confirmar o que eu estava dizendo, no meu trabalho, um outro irmão, quando eu comentei sobre o que Deus estava colocando no meu coração, também comentou que na igreja onde ele ia, o mesmo pastor, o pastor do ministério onde ele participava, também disse naquela mesma semana que Deus tinha dado a visão para ele, que havia um povo nessa cidade que estava com sede da palavra de Deus, que queria saber quem é Deus, que queria aprender a palavra de Deus, que queria ir para o céu, mas que estava cansado de ouvir falar sobre dinheiro na igreja. Então, o que eu estou fazendo esse vídeo porque eu sei que ainda há essas pessoas aqui em Aranguá, aqui talvez ao redor, aqui nas cidades vizinhas, que tem sede realmente de Jesus, tem sede de saber quem é Deus, tem sede da palavra de Deus. Então eu não sei onde você está, se você já encontrou uma igreja ou Deus já te levou para algum lugar onde estavam pregando somente a palavra, onde você vê que não se perde mais tempo falando de dinheiro do que de Jesus, onde você vê que a pregação é realmente a palavra, não é apenas uma palestra para o empresário. Se realmente onde você está, se estão pregando somente a palavra, fique lá. Mas se você é um dos que tem essa sede, que tem orado a Deus pedindo uma direção, para Deus mostrar uma porta, eu quero dizer que tem uma igreja que é onde eu congrego, não há outras. Se Deus te direcionou para outros lugares, amém, fique lá. Se você se sente bem lá, está ouvindo a palavra de Deus, amém. Mas se você ainda não encontrou nenhum lugar onde estão pregando somente a palavra, que está saindo fora desse, não encontrou um lugar onde saiu fora desse sistema de só teologia da prosperidade, então eu quero te convidar para ir onde eu estou indo, para onde eu estou congregando. E abaixo desse vídeo vai estar o endereço, vai estar ali como você chega lá, qualquer dúvida também pode me fazer contato comigo pelo Facebook. E ainda dá tempo. Se você está incomodado com o que estão pregando na sua denominação, e você já percebeu que nem tudo que estão pregando está de acordo com a palavra de Deus, então venha nos conhecer, venha conhecer e ouvir a palavra de Deus onde está pregando, e confira se o que eu estou dizendo e se o que é pregado está na Bíblia ou não. Eu leio alguns trechos da Bíblia aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Salmo 42:2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o Deus vivo. Quando entrarei entre a face de Deus. Aqui Davi tinha sede de estar na presença de Deus. Ele tinha sede de buscar Deus. Era alguém que sentia a falta de Deus. E eu vejo e creio e já senti isso muitas vezes. E às vezes me dói ver pessoas dentro da igreja induzindo o povo ao erro, induzindo o povo a buscar mais as coisas desse mundo que a buscar Deus. E eu vejo e presenciei muitas vezes ovelhas morrendo de sede, de fome dentro da igreja, porque não tinha o verdadeiro alimento. Estava lá com sede da palavra de Deus e não viu a palavra de Deus sendo pregada. Vinham com fome e voltavam para casa com fome da palavra de Deus. E muitas vezes, como aconteceu no meu caso, Deus teve que levantar outros homens de Deus, teve que
me, me alimentar pela internet através de outros pregadores que estavam pregando o que Deus estava me mostrando aqui para mim entender que eu não estava ficando louco, que eu realmente o que eu estava entendendo estava vindo de Deus, que Deus estava revelando as mesmas coisas a outros homens de Deus. Deus está levantando homens nesse último tempo com o chamado de João Batista para preparar o povo de Deus para a volta de Jesus, para se arrepender, para sair do mundo. Nos tempos de Jesus, antes de Jesus nascer, e Deus levantou João Batista para preparar o povo para o nascimento de Jesus. Hoje, Deus está levantando homens de Deus, chamado de João Batista, para preparar o povo de Deus para a volta de Jesus. Amém? Em João 7,37, Jesus diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vou ler outro trecho aqui na Bíblia também, Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus aqui tem vários outros textos na Bíblia e outros versículos onde Jesus fala sobre sede, sobre buscar a água que só Ele tem, a verdadeira água que vai matar a sede. Só tem Jesus, a única fonte é Jesus. A única fonte é a palavra de Deus, onde é pregada somente a verdade, onde é pregado somente o Evangelho, conforme Jesus pregou e os apóstolos foram alcançando a revelação através do Espírito Santo. Fora desse Evangelho você não consegue matar a sede e não consegue se saciar. Quando você ouve um evangelho que não bate, não concorda com aquilo que Jesus, os apóstolos pregaram, você vai continuar com sede, vai continuar sem paz, vai continuar sem sentir a presença de Deus, porque vai ter às vezes, talvez alguns momentos onde por misericórdia Deus vai te socorrer, mas Deus quer te mostrar o verdadeiro evangelho. Por isso Ele está te despertando, por isso Ele está te colocando essa sede. E vai ter outros homens, se você procurar na internet, eu quero deixar nesse vídeo também alguns homens onde você pode procurar na internet, no YouTube, onde estão pregando a mesma mensagem. Um dos pastores, tem dois que até já morreram, são pastores americanos, David Wilkerson, Leonard Henry Hill. Esses dois, até onde eu sei, já faleceram, mas procurar na internet tem várias mensagens deles no YouTube, onde eles falam o que eu estou falando, foram homens que Deus também usou para confirmar o que está mostrando na palavra, além do que meu pastor, esse pastor onde eu estou hoje, que é o que eu considero meu pai na fé, prega a mesma mensagem. Também tem o pastor americano chamado Paul Washer, que é um pastor batista, até onde eu sei também, que a mesma mensagem, não sai fora da palavra. Tem outros brasileiros também, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior. Claro que tem outros homens de Deus também que estão pregando no mesmo sentido, levar o povo à santificação, ao arrependimento, a se afastar das coisas que afastam elas de Deus. São homens que estão realmente preocupados com a salvação das almas, estão preocupados com tirar o povo desse mundo aí fora, onde é só engano e ilusão. Pessoas que estão homens de Deus que estão compromissados com o reino de Deus, com a palavra de Deus, compromisso realmente com a salvação de almas, em cumprir e agradar, cumprir a vontade de Deus e agradar a Ele, a mais ninguém. Então, se você é um desses que tem essa sede, que já foi chamado de rebelde por não concordar e quer congregar num lugar, está com saudade de estar
dentro da igreja, de ouvir a palavra, de participar de um culto, de adorar a Deus, e ouvir somente o Evangelho, sem aquele monte de coisas que estão inventando dentro da igreja para enfeitar o Evangelho. O Evangelho não precisa de enfeite nenhum, não precisa de pregação cheia de palavra bonita, não precisa, somente da simplicidade da palavra. A palavra de Deus por si só ela basta, não precisa de mais nada. Então fique com Deus, que Deus te abençoe, e qualquer dúvida pode me chamar inbox no Facebook, e o endereço também vai estar abaixo desse vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém?